120 pontos na carteira em 26 multas acumuladas. A maior parte por excesso de velocidade, outras por avançar o sinal vermelho e uma por não usar o cinto de segurança. Se assustou com tanta imprudência no trânsito? Você vai ficar ainda mais impressionado ao descobrir quem é o infrator. O nome dele é César Augusto Monteiro Alves Júnior. Além de cidadão, este senhor é diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Isso mesmo, diretor. Um motorista pode ter até, no máximo, 20 pontos na CNH. Acima disso, a carteira é cassada e o direito de dirigir é suspenso. Mas César atingiu um número 6 vezes maior que o permitido. Os maus exemplos do diretor já foram destaque no início do ano, quando ele abriu processo administrativo contra si mesmo para apurar as multas. César chegou a entregar a carteira e foi impedido de dirigir por 60 dias. Segundo decisão publicada no Diário Oficial do Estado, dia 8, o servidor público foi exonerado do cargo. Pelo documento, o próprio delegado pediu afastamento. A responsabilidade e o exemplo devem vir de cima, mas este é um caso à parte, já que órgãos como o Detran estão sempre promovendo campanhas em favor do trânsito seguro, como o movimento Maio Amarelo, cujo objetivo é chamar a atenção para o alto número de mortes e feridos no trânsito no Brasil e no mundo. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, quase 2 milhões de pessoas vão morrer no trânsito em 2020. Portanto, a intenção desta e de tantas outras ações é conscientizar para poupar vidas. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com o diretor-presidente do Detran, Maxwell Vieira. Não perca! Conscientização no trânsito. Essas campanhas funcionam? Só gastam dinheiro ou é preciso mexer no bolso do infrator? E haja campanha. Algumas delas já são velhas conhecidas. Campanha Lei Seca, campanha Mobilidade Ativa, campanha Criança Segura. E várias outras que buscam a boa convivência entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. E veja ainda no programa de hoje. E o valor das multas? Será que mexendo no bolso do infrator, de fato as imprudências diminuíram? Enquanto os órgãos reguladores investem em campanhas e fiscalizações, alguns motoristas preferem ignorá-las. Acidentes, uso de celular ao volante, não usar o cinto de segurança. Imprudência, desatenção. Será que as campanhas de conscientização podem evitar flagrantes como esses? O Fala Que Eu Discuto começa agora. Alô? Oi, mãe. Tudo? Não, eu tô chegando já. Tá tudo errado, né, gente? Dirigir, falar ao celular, se maquiar, sem cinto de segurança, tudo ao mesmo tempo. Não funciona. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitos cometem essas e outras infrações. Será que a conscientização no trânsito funciona? Só gastam dinheiro ou é preciso mexer no bolso do infrator? Precisa mexer no bolso do infrator, com certeza. Ainda mais? Aqui no Brasil, por enquanto, infelizmente, sim. O que você vê de mais absurdo aí no trânsito? Cinto de segurança, não usa, as crianças na frente do banco, celular principalmente. E entre outras coisas. E a senhora se considera uma boa motorista? Ah, acredito que sim. Pelo menos o que tem que fazer, eu procuro fazer direitinho. Eu, quando estou dirigindo, não uso celular. Eu ou paro para atender o telefone. Você acha que mexer no bolso do infrator vai fazer a diferença? Vai. Por quê? Porque aí o povo vai sentir no bolso e vai se conscientizar. Eu preciso mexer no bolso do infrator também, viu? Por quê?
Porque o pessoal não respeita, né? Não tem respeito nenhum e o pessoal ele sai fazendo tudo do jeito que eles querem e... Principalmente a gente que somos motoboy aqui, o pessoal que usa celular, não vê a gente e tá tendo muito acidente, entendeu? Então, se você for andar o dia inteiro, tá todo mundo com o celular usando o celular, usando o WhatsApp, então é complicado. Eu acho que algumas funcionam, mas depende também de quem deve obedecer, né, a lei, que a maioria deixa para lá. O que eu vejo mais é a falta do uso do cinto e mais ainda o celular. Dirigindo, falando no celular, que é gravíssimo, né? Será que se isso doer no bolso do infrator faz a diferença? Ah, faz. Mexeu no bolso, obedece. Procuro respeitar a lei e eu procuro até ser gentil no trânsito, que às vezes falta isso, né? Alguém pede passagem, aí ele acelera mais para não deixar passar. Essas coisas assim que faz parte da educação de cada um. Eu procuro ser gentil no trânsito. Eu acho que não funciona. Por quê? Porque você vê o pessoal usando o celular direto, usando o trânsito direto, aí você vê o pessoal no celular não respeita. Eu acho que não funciona nada esse negócio do que estão querendo fazer aí. Mexer no bolso não, pelo amor de Deus. Vamos conscientizar de outra forma. Já tem muita mexida no bolso da gente, você não acha? Vamos conscientizá-los com informação. De que forma, por exemplo? Continuar batendo na mesma tecla. Você acha que adianta? Tem que adiantar. Não, mas a multa já existe. Se te flagrarem no telefone, o guarda vai te multar. Já existe. Acho que tem que educar na forma certa. Você como motorista, você se considera bem disciplinado? Seja sincero. Não sou. O que você faz? Eu estaria mentindo. Esta foi a opinião dos motoristas. Mas e você? Se considera um bom motorista? Anda dentro da lei? Boa noite, mais uma vez para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Como você viu aí no tema, as pessoas já opinando e daqui a pouco nós vamos ter a entrevista com o diretor do Detran aqui de São Paulo e outras matérias interessantes. A nossa pergunta já está aí para você. Campanhas de conscientização no trânsito funcionam? Só gastam dinheiro ou é preciso mexer no bolso do infrator? O que você pensa? Gostaria que você viesse interagir com a gente. Você pode participar pelo telefone, esse é um número que você pode ligar e dar a sua opinião. Também você pode participar pelo nosso Skype, esse é o nosso Skype, como aparece aí para você, e também pelas redes sociais. E para nos ajudar no programa de hoje, nós recebemos a advogada e especialista em trânsito, a doutora Alessandra Paula Monteiro. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, tudo bom? Prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite. E vamos aqui contar com a ajuda da senhora para entender melhor esse trânsito louco, principalmente nas grandes metrópoles, né? E também vamos trazer pergunta dos nossos telespectadores, tá bom? Certo, tá bom. Pastor Guilherme está aqui mais uma vez com a gente. Boa noite. Boa noite, Bispo Edgar. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Você pode opinar sobre esse tema na nossa página do Facebook. Só você digitar Fala que eu discuto, vai aparecer a nossa página e lá você pode deixar a sua opinião. Antes de começar a conversar com as pessoas pelo Skype, pelo telefone, ler os comentários, nós vamos ver agora essa matéria que fala dessa mudança, porque agora nas infrações grave e gravíssima aumentou as multas. Vamos ver. Educação e respeito às leis de trânsito. É isso que tem diminuído o número de acidentes envolvendo motoristas alcoolizados no Rio de Janeiro. O estado é um dos que mais apresentou queda nos índices de violência no trânsito desde a implantação da Operação Lei Seca. Operações da Lei Seca ainda acontecem com muita frequência aqui no Rio de Janeiro. São pelo menos 45 blitz, como esta, montadas por semana. E os números não param de cair. Em 2009, no início da operação, 20% dos motoristas abordados eram flagrados dirigindo embriagados. Hoje, o número de motoristas que ainda insistem em beber e dirigir caiu para 7%. E em algumas regiões do estado, o número é ainda menor,
de 3,5%. A conscientização existe, mas ainda não atinge toda a população. Só neste ano, de janeiro até março, mais de 1.200 carteiras de habilitação foram apreendidas pela Lei Seca Carioca. Mesmo com tanta fiscalização, este rapaz foi atropelado por um motorista bêbado. O acidente aconteceu numa das principais vias da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Quando eu fui tentar correr, o carro já estava em cima. Aí fui jogado para fora à base de estilhaço. Ele e um grupo de pessoas estavam num ponto de ônibus, quando um carro que tinha acabado de furar uma blitz capotou e, desgovernado, invadiu a calçada. O veículo seguia em alta velocidade. Um amigo dele morreu na hora. 5 pessoas ficaram feridas. O motorista, o alemão Karl Philipp Werner, de 29 anos, foi preso em flagrante. Ele foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa. Mas a lei em vigor, no ano passado, permitiu que ele respondesse em liberdade. Era para haver essa lei muito antes, entendeu? Porque pouparia mais vidas, entendeu? Se houvesse essa lei antes, eu garanto para você que meu colega estava vivo. E assim como muitos outros, entendeu? Por serem vítimas de motorista embriagado. Para o Conselho Nacional de Trânsito, nenhuma quantidade de álcool é tolerada, tanto no teste do bafômetro como no exame de sangue. A infração continua sendo classificada como gravíssima e o valor da multa é de R$ 2.934,70. Quem for pego pela Operação Lei Seca dirigindo alcoolizado ou se recusar a fazer o teste do bafômetro tem que pagar esse valor e ainda terá a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. Os motoristas concordam com a penalidade mais dura. Só com a punição rigorosa mesmo que o pessoal começa a tomar consciência e para de beber e dirigir. Olá galera, me chamo Flávio, tudo bem? Referente a essa pergunta, eu acredito que seja um dinheiro mal gasto. Eu sou motorista de aplicativo há um bom tempo e eu vejo isso na mídia, na TV, no rádio, até mesmo na internet, só que eu não vejo uma coisa tão impactante. Eu acho que se você pretende fazer isso, seja de uma forma mais impactante, seja de uma forma melhor, seja de uma forma onde a pessoa vai pensar e vai parar assim e vai olhar, olha, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com a minha família. Então é necessário que tenha uma conscientização melhor do que isso, melhor do que está acontecendo. Eu acredito que seja dessa forma. Obrigado pela sua opinião. Vou conversar pelo Skype agora com Alessandro Ferro, que ele é especialista em trânsito e fala aqui de São Paulo. Tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A sua opinião? Eu acho assim, as campanhas elas ajudam, elas direcionam e orientam o motorista, porém a fiscalização ainda continua sendo um dos principais instrumentos aí de conscientização, porque mexe no bolso, como muita gente disse. Então, campanhas mais impactantes, fiscalização, né? A gente consegue ir reduzindo o número de acidentes de trânsito. Mas, infelizmente, ainda impera ao lado da multa, aquela que mexe no bolso, a pessoa acaba se conscientizando porque dói no bolso realmente. Então, por enquanto, não tem como conscientizar sem que não doa no bolso. Olha, as campanhas elas ajudam sim, como eu disse, ela acaba até orientando a pessoa que não sabe de determinada infração de trânsito, ela acaba aprendendo. Mas como ela no dia a dia cai no esquecimento, e uma multa não, quando você tem que pagar uma multa de 2, 3 mil reais, de 800 reais, a pessoa não esquece mais. Então, infelizmente, acaba que a multa educando mais do que muitas vezes a campanha propriamente dita. Muito obrigado pela sua opinião. Um abraço. Um abraço, pastor. Tchau. Conversa, por favor, pelo telefone com Ana Paula, ela é advogada e professora e fala aqui de São Paulo. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. E a sua opinião, por favor? Olha, é o seguinte, na minha opinião, essa ação, essas campanhas, elas não devem acontecer de uma forma individual, né? Ou seja, não somente acompanhe e também não somente a penalização. Essas campanhas, elas servem de incentivo, mas isso, na minha opinião, não é um custo desnecessário.
Por outro lado, a legislação ela tem que ser mais eficiente, né? Ela tem que penalizar para fazer uma conscientização, porque quando dói no bolso, aí o cidadão tem a consciência do que está realmente infringindo a lei. Então, além da educação no trânsito, que é algo que todos precisam criar uma consciência, também precisa haver uma eficácia da lei, que através das multas faz com que a pessoa tenha uma consciência de, olha, vou maneirar da próxima vez, não vou beber, ou se beber, vou pegar um Uber, um táxi e não vou dirigir. E aí, por diante, acredito que a incidência de acidentes venha a diminuir e a gente consiga aí atingir um patamar mais elevado na população. Muito obrigado pela sua opinião. Nós temos a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. Coloca aí, por favor. Campanha de conscientização no trânsito. Funcionam? Precisam ser mais impactantes ou só gastam dinheiro? Até agora, das pessoas que votaram lá, 95% precisam ser impactantes. 4% só gastam dinheiro e 1% funciona. Entre você também na nossa enquete no Twitter e vote. Agora, doutora Alessandra, a gente vê aí como as pessoas opinaram agora, que não tem jeito de conscientizar por enquanto aqui no Brasil se não tocar no bolso. A senhora concorda também com isso? Ou a senhora vê um pouco diferente? Eu acho que, de certa forma, quando mexe no bolso, isso faz com que a pessoa faça uma reflexão maior também. Só que hoje não só a questão do bolso, do pagamento da multa, mas também gera a questão da pontuação. Por conta disso, a gente espera que as pessoas começam a ter essa conscientização, ponderando os dois lados, né? A questão da própria educação, a preservação à vida e automaticamente vem do seu lado também pessoal, que envolve essa questão de pontuação, o pagamento da multa, que é um valor alto, quer dizer, uma multa pela lei seca é quase R$3.000, né? Não deixa de ser um valor alto, mexe no bolso. Eu vou até deixar uma pergunta para a senhora responder daqui a pouco a respeito de pontuação, de quando se perde a carteira, muita gente demora para devolver, daqui a pouco pedir que a senhora fale sobre isso, tá bom? Nós vamos agora a essa próxima matéria que inclusive fala mais das multas. As leis são criadas para melhorar e garantir justiça e boa convivência entre as pessoas. Mas quando desrespeitadas, podem ter consequências duras que irão afetar a rotina e o bolso do infrator. E por falar em bolso, depois dos últimos reajustes nos valores das multas de trânsito, que ficaram até 244% mais caras, vira e mexe, o que não falta são boatos em torno do tipo de infração, do preço e da pontuação. Então, que tal darmos uma olhadinha nas multas mais comuns e suas penalidades? A infração por excesso de velocidade é a campeã no país. Em 2016, foram cerca de 15 milhões. Nesta categoria, existem 3 tipos. Transitar em velocidade superior à máxima permitida, em até 20%. Gravidade média, pontos, 4. Valor, R$ 130,16. Transitar em velocidade superior à máxima permitida, de 20% até 50%. Gravidade grave, pontos, 5. Valor, R$ 195,23. Transitar em velocidade superior à máxima permitida, em mais de 50%. Gravidade gravíssima, pontos, 7. Mais suspensão da CNH. Valor, R$ 880,41. Apesar de tantas campanhas, foram registradas mais de 284 mil multas até agosto de 2017, por dirigir sem cinto de segurança. Com essa infração de natureza grave, o motorista irá pagar uma multa de R$ 195,23 e receberá 5 pontos na carteira. Apesar de todos saberem o significado desta imagem, até o final do ano passado foram registradas mais de 197 mil autuações por ultrapassar o farol vermelho.
Esta multa é de natureza gravíssima, implica 7 pontos na CNH e o valor é de R$ 293,46. E a lista de multas mais comuns é extensa, mas uma nova categoria que deu o que falar recentemente é a de estacionar em local não permitido, em específico naquelas vagas que antes as pessoas viam vazias e julgavam que podiam usá-las, afinal iam ali rapidinho, sabe? Aquelas destinadas a idosos ou deficientes. Pois é, agora quem parar ali e não tiver o cartão será multado em R$ 293,47 e acumulará 7 pontos na carteira. Como dizem por aí, quando dói no bolso a coisa muda de figura. E para quem não quiser perder o direito de dirigir, é só respeitar a lei e ninguém sairá prejudicado. Olá, boa noite. Eu gostaria de dar a minha opinião a respeito do tema de hoje, sobre campanhas de conscientização no trânsito, né? E gostaria de dizer que eu gosto de uma campanha que tem mais impacto, uma campanha voltada para o povo, com uma linguagem simples, uma campanha alegre que deixe marcado na memória das pessoas aquele acontecimento. Então acredito que uma campanha assim consegue atingir melhor os seus objetivos. Obrigado, boa noite. A gente que agradece. Eu acho que campanha alegre, não sei se conscientiza muito não a respeito de trânsito. Acho que coisa mais impactante, mas é a sua opinião. Eu vou agora aos Estados Unidos conversar com a Nelisa de Paula. Tudo bem? Tudo bem. Que horas são aí agora? São 00:32. Que horas, desculpa? 00:32. Ok. E a sua opinião, Nelisa? A minha opinião é que não existe nada mais eficaz do que o reforço das leis através de multa e através de um sistema judicial que seja realmente efetivo, por experiência própria. Por que você diz por experiência própria? Foi depois que eu mudei para os Estados Unidos. Eu nasci e cresci em São Paulo. Mas foi só depois dos Estados Unidos que eu, na verdade, comecei a levar a sério e ver o tamanho da minha responsabilidade como uma motorista. E foi faz 8 anos que eu vivo aqui, e nos primeiros 3 anos eu levei 8 multas, e não teve lição melhor. Hoje em dia eu sou um anjo na rua. Eu sou realmente a melhor motorista que você pode conhecer na minha família. Você pode ter certeza disso. Mas foi através da punição que se aprendeu. Foi, porque aqui você leva... policiais estão em todos os lugares. Primeiramente, eles realmente estão em todos os lugares. E quando você leva uma multa, você é solicitado a ir à corte falar com o juiz. E quando você é solicitado para falar com o juiz, você tem a sua audiência. E na sua audiência, você é marcado para falar, só que você não fala exatamente naquela hora. Você fica uns 30 minutos esperando e você fica ouvindo todos os casos. E quanto mais você ouve o juiz falando com todo mundo, mais traumatizado você fica. E aí você fala, então é melhor eu tem casos, não fazer isso. Eu não sei se é todos os... Desculpa, eu não sei se é todos os casos que o dia da corte é o dia que o policial também vai estar lá. Tem casos que é assim, né? Sim. Ele está com você e você olha, e é uma situação muito estranha, porque às vezes você fica com raiva, você fala, agora eu lembro da cara daquela pessoa, mas ele fica lá, é traumatizante. Essa é a palavra. Tá bom, mas é importante que você aprendeu, né? Sim, sem dúvidas. É uma excelente motorista agora. Sim, pode confiar. Tá bom, então. Muito obrigado, tá? Pela sua opinião. Tudo de bom para você. Para você também. Tchau. Converse, por favor, com o Valdinei. Ele fala, creio que de Roraima. Boa noite, Valdinei. Boa noite, bispo. De Espigão do Oeste, Rondônia. Rondônia, desculpa. Isso. E aí, muitos problemas aí de trânsito, acidente, esse tipo de coisa também? Aqui até que é tranquilo, bispo, mas que nem a pergunta aí que está no ar aí, eu acredito que resolve um pouco, mas eu acredito que tinha que ser mais intensiva para ter um resultado maior. Eu tenho mais de 10 anos que tirei minha carteira de habilitação, graças a Deus até hoje não tenho nenhuma multa.
Então, eu acho que essa conscientização, ela ajuda sim, mas para ser mais efetiva, ela teria que ser mais intensa. Então tá bom. Muito obrigado pela opinião e parabéns aí. Continue assim. Se todo mundo fosse assim, né? Eu quero agradecer o programa de vocês. Eu sempre estou assistindo, sempre abordando aí temas bastante relevantes para a nossa vida. Muito obrigado. Boa noite. Tem opiniões aí? Tem opiniões aqui pelo Facebook. O Juliano Alves, ele diz assim: só vai funcionar quando mexer no bolso. Enquanto isso, não. Porque tem vários meios de recuperar a CNH. E a Elisandra Camargo, ela diz: acho que não funciona. É somente um gasto de dinheiro público. E nem adianta mexer no bolso, pois nada vai mudar. Mas aí, nesse caso, também não tem o que fazer, né? Agora, voltando aqui à pergunta que eu deixei para a senhora, doutora Alessandra. A pessoa perde a carteira a partir de quantos pontos? Quando ela ultrapassa 19 pontos. Ultrapassou 19 pontos. Ela já estourou. Já estourou e automaticamente já é aberto um processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. E normalmente a pessoa tem quanto tempo para devolver a carteira? Olha, a partir do momento que ela recebe a notificação, ela tem 30 dias para apresentar a defesa. Né? Não tendo um resultado positivo no recurso, ela vai ter que entregar essa carteira, porque senão ela fica bloqueada, não vai conseguir renovar, não vai conseguir regularizar enquanto não cumprir um determinado período de suspensão. E se a pessoa é pega com a carteira dela suspensa, dirigindo? Aí ela vai ter as sanções... Agrava ainda mais? Dependendo da situação, sim, porque tem casos que a pessoa está cumprindo suspensão, ela acaba dirigindo, entra num período de cassação, então existe agravamento, porque ela está irregular, né? Ela está bloqueada, ela não pode estar dirigindo. E nesse tempo ela também se envolver em acidente, piora tudo. Se envolver no acidente, aí agrava, né? Pode até responder processo criminal por conta disso. Tá certo. Vamos continuar aqui daqui a pouco, tá? Com as perguntas. Agora a gente vai ver a entrevista. Antes da entrevista com o diretor do Detran, tem como colocar o vídeo que a gente separou como diferencial de uma campanha que foi feita? Tem como? Coloca aí, por favor. Todos os anos, acontecem 400 mil acidentes de trânsito no Brasil, tirando mais de 54 mil vidas. E o celular é um dos grandes responsáveis. Como chamar atenção para isso? Levando o assunto para onde tudo o que acontece vira notícia: o estádio. Na Arena da Baixada, o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, surpreendeu a todos com uma atitude que ninguém podia esperar do maior responsável pela segurança do time. Ficou mexendo no celular minutos antes da partida. A atitude foi flagrada e ganhou a indignação da mídia e das redes sociais. E no auge da discussão, ele finalmente se manifestou. Também ficaria indignado também com a atitude de levar o celular para o campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Ele aproveitou que o país inteiro estava olhando para ele e levantou a bandeira dessa causa. Quando estiver dirigindo, larga o celular. E eu estou aqui com o diretor-presidente do Detran de São Paulo, Maxwell Vieira, e a gente vai bater um papo sobre a importância das campanhas e das ações para conscientização no trânsito. E para começar, a gente vai falar sobre o Maio Amarelo, que está na sua 5ª edição. Eu gostaria que você comentasse com a gente o que é o Maio Amarelo e qual é a importância do Detran nesse movimento. O maio é o mês de mobilização. É um mês que todas as cidades do nosso país faz essa mobilização em prol da segurança no trânsito. É uma forma de estar conscientizando as pessoas da importância de respeitar, né, as leis de trânsito. E o Detran de São Paulo ele tem cada vez mais intensificado nessas ações de forma permanente, né, com campanhas educativas, com pedágios, com visitas nos bares, para que a gente possa levar essa mensagem para todas as pessoas. Em uma escala mundial, o Brasil ocupa o 5º lugar quando o assunto é mortes no trânsito. E a maior parte dessas vítimas são os pedestres. Aí eu queria que você pontuasse para a gente a importância do programa Mobilidade Ativa, que é um programa permanente, né, na batalha contra esses números.
Essa é uma ação muito importante, né, aqui no Detran de São Paulo, né, uma forma da gente levar as boas práticas no trânsito para todas as pessoas. A gente precisa ter a mudança de comportamento para que a gente possa mudar toda essa realidade do nosso país. No estado de São Paulo, a gente tem uma estatística do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que é um programa do governo do estado que foi criado em 2015, que 94% dos acidentes fatais são decorrentes de falhas humanas, né? Ou seja, todos esses acidentes, eles poderiam ser evitados com a mudança de comportamento, as pessoas não utilizarem o telefone celular enquanto estiver dirigindo, não misturar bebida e direção, utilizar o cinto de segurança também no banco de trás, respeitar os limites, né, de velocidade. Com isso, a gente pode mudar toda a realidade. E também ter muita atenção aos pedestres, né? Os pedestres, eles são aí a parte mais frágil, né, no trânsito, o motorista, o motociclista, ter muito cuidado, e os próprios pedestres, né? A gente percebe hoje, às vezes, alguns atropelamentos, né, daquela pessoa, né, utilizando o celular enquanto ela está atravessando, né, aquela rua. Então tem que ter muita atenção. O ponto crucial aí é a mudança de comportamento de todas as pessoas. Eu gostaria que você pontuasse para a gente quais as campanhas mais importantes que são promovidas pelo Detran quando o assunto é conscientização. A gente tem uma ação aqui no Detran muito interessante, que é a Blitz do Bem, que a gente chama a atenção, né, das pessoas que estão fazendo alguma atitude no trânsito que possa causar algum risco. A gente faz tanto com as pessoas anônimas quanto com os famosos. Com os famosos a gente tem uma repercussão maior, a gente chama a atenção, né, dessas pessoas, e a maioria delas, por exemplo, está no telefone celular. Então é desatenção. O trânsito, ele é imprevisível. Então, a qualquer momento, né, pode acontecer alguma coisa, e o que as pessoas precisam é ter essa mudança de comportamento. Então, tanto a imprudência como a desatenção são aí os fatores que causam todos esses acidentes, e os dois são muito importantes. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevista. Tá aí. Eu vou agora a Salvador, na Bahia, conversar com a Viviane Rabelo, que é cirurgiã dentista. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Edgar. Boa noite. E a sua opinião? Bem, eu sou favorável a qualquer tipo de campanha de informação, de orientação para a população, né? E eu acredito também que as campanhas com um impacto levam toda a população a uma reflexão mais imediata, né? Tudo com um certo limite também. A gente tem que ter a censura, né? A gente, toda vez que tem envolvimento de vítima, né, acidentes fatais, eu sou da área de saúde, mas a gente já está mais acostumado com esse tipo de problema, mas eu acredito assim, que mesmo as mais impactantes têm que ter esse limite. O que eu achei interessante, né, lendo sobre o assunto, foi a analogia que foi feita com o Maio Amarelo, que a gente acabou de ouvir aí um especialista do Detran explicando o Maio Amarelo, uma campanha fantástica, e foi feita a analogia ao Outubro Rosa, as campanhas que a gente já sabe na área de saúde, porque essa parte do trânsito, ela já deixou de ser uma campanha de prevenção, como é na área de saúde, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, para ser uma necessidade, né? A gente já tem 90% das causas dos acidentes por problemas, por falhas humanas, por falhas nossas. Então, eu acredito sim nessas campanhas, eu acho que estão sendo, a gente observa a mudança comportamental das pessoas através de mexer no bolso, né? Todo mundo falando, a gente sabe que eu concordo com ele, não é nem uma mudança cultural, é uma mudança de comportamento. A gente nota as pessoas estão usando mais o Uber, estão evitando beber para dirigir depois, então eu acredito sim nas campanhas. Tá bom, muito obrigado pela sua opinião, tudo de bom. Obrigada. Tchau. Conversa, por favor, com a Fátima Ferreira, que fala aqui de São Paulo. Boa noite, Fátima. Boa noite. E a sua opinião? A minha opinião, eu acho que funciona assim. Se as pessoas tiverem mais consciência do trânsito, vai funcionar assim, vai ter que parar de beber. Tem muitas pessoas que a gente vê no trânsito com latinhas de cerveja bebendo. Tem pessoas que ficam paradas no celular, entendeu? Se a pessoa tiver uma consciência em mente, que é o ser humano, tirando a vida do ser humano, essa lei vai funcionar assim. Agora, eu acho que mexer no bolso, eu acho que não adiantaria não, porque o dinheiro não vai pagar a vida não. Eu acho que o que pagaria mesmo é a consciência. Que no trânsito tem que respeitar as leis, tem que respeitar farol,
Eu ando muito de carro com meu esposo e eu vejo muita imprudência no trânsito, entendeu? A gente vê muita coisa errada. E se as pessoas tivessem consciência mesmo, acho que os acidentes melhoraria mais. Porque o dinheiro não vai mudar a consciência de ninguém. A pessoa tem que mudar a consciência da mente. Saber que no trânsito não pode beber, não pode atender celular, tem que respeitar farol. Isso sim, eu acho que daria certo. Essa é a minha opinião. Está registrada a sua opinião. Obrigado. Obrigada. Nada. Boa noite. Eu tenho uma pessoa aqui, bispo, o Fábio Ferreira. Ele diz assim: eu queria saber com a especialista por que é tão caro para renovar uma carteira de motorista. Se é tanta gente habilitado, já ganham tanto por isso, não dava para ser apenas uma simples taxa? A senhora tem alguma resposta para isso? Na realidade, o custo maior é o exame médico. Então, se paga pela renovação do exame médico e uma taxa, eu entendo que não seja tão alto, que é em torno aí de R$40, R$50 para fazer a renovação, e o exame médico gira em torno de R$90. A cada 5 anos se renova a habilitação, a não ser casos específicos que o médico peça para que faça a renovação num período menor. Tá bom. Crianças são transportadas de forma irregular. Acompanhe. Na avenida movimentada, o motorista segue por mais de 3 quilômetros com a criança sem a cadeira ou o cinto de segurança. O colo de um adulto também não é seguro. Isso é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. Nas bicicletas, mais imprudência. O ciclista, que não respeita a sinalização, conduz o guidão com apenas uma das mãos e o menino se segura como pode. Nas estradas não é diferente. Aqui, os pais do menino de 7 anos improvisaram uma almofada no lugar do assento de elevação. O caminho aqui é curto, até Arujá só. Não dá 5 quilômetros. Neste carro, o bebê de 7 meses até estava no equipamento adequado, mas na posição errada. Crianças com até 1 ano de idade devem ser transportadas no bebê conforto, voltado para o vidro traseiro. Ninguém me orientou. Tem pouco tempo que comprei o carro também, é experiência agora também. E não basta estar na cadeirinha. É preciso também usar o cinto de segurança do equipamento. Ela sempre tira. Mas como é daqui até ali, não... Uma criança na cadeirinha sem o cinto, ela tá solta igual se estivesse no banco. Então, uma freada, uma batida, essa criança é ejetada mesmo para fora do carro, vai bater nas partes do carro, vidro, banco, painel. Neste veículo havia 5 crianças. Além do excesso de passageiros, todas viajavam sem nenhuma proteção. Se eu colocar a cadeirinha, não vai caber os outros. Para garantir a segurança, ninguém segue viagem se não estiver com tudo em ordem. Uma multa gravíssima de 7 pontos, é R$293. E só pode seguir viagem depois que essa criança tiver uma cadeirinha para seguir. Esse veículo só sai de lá quando a criança estiver segura. Depois das doenças, é o trânsito a principal causa de morte infantil no país. Por dia, em média, 4 crianças não sobrevivem aos acidentes e outras 16 ficam com sequelas para o resto da vida. Porque você pode ter desde amputação de membros, que é comum em acidente de trânsito, até paraplegia, tetraplegia, perdas da capacidade mental. A Marina demorou 30 minutos só para acomodar as 3 filhas corretamente no carro, mas seguiu viagem tranquila. Dá bastante trabalho aprender, mas vale a pena. A segurança tem que, eu acho que, vir em primeiro lugar. Na minha opinião, as campanhas de conscientização do trânsito, elas funcionam sim, ainda mais se divulgadas nas redes sociais aí mais requisitadas. Eu acho que de uma forma ou de outra a gente sempre para ler, para verificar realmente o que é certo e o que é errado. E dependendo das imagens que eles colocam, eu acho que impacta um pouco sim. Mas desde que a pessoa também tenha consciência, analise e queira, respeitar. Porque às vezes no mínimo detalhe ali que desrespeita, pode acontecer muita coisa. Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Obrigado pela sua opinião. Eu vou conversar agora com Ederson Lopes, que fala lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. E a sua opinião? A minha opinião, eu acredito que vale sim a pena a gente ser mais prudente, né?
A gente... Tá me ouvindo? Cuidar no trânsito, até mesmo para evitar acidente e ainda mais prejuízo, né? Que foi mais o meu caso. Então, para você, as campanhas de conscientização no trânsito, elas ajudam? Sim, claro, ajuda muito, né? Tá ainda bom, mais pra então. não sofrer no bolso e na pele depois, porque no meu caso, eu sofri no bolso, né? Porque eu tomei cerca de 30 multas, 33 multas mais ou menos em um mês. Que isso? Pouco mais de um mês. Só em dinheiro foi quanto? Foi cerca de R$7 mil por aí o valor. Quanto? Cerca de R$7 mil de multa. R$7 mil de multa? Rapaz. Isso. E quando eu fui no Detran lá, a moça perguntou para mim se eu não queria comprar um Jeg, que seria mais econômico e eu poderia... Mas foi tudo de quê? Velocidade? Foi tudo velocidade. Porque eu trabalhava de noite, então estava sempre atrasado para o serviço, então... E agora? Daí agora não, agora eu consegui, agora eu estou mais calmo. Tá bom, então, que senão você não vai aguentar, hein? Não, sim, daí onde eu estou a 60 por hora, assim, na avenida, eu vejo que é de 60, eu passo a 40, a 30. Porque, né? Você lembra dos 7 mil, né? Não, nunca mais. Deus me livre. Tá bom, obrigado pela sua opinião, Edson. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Deus abençoe. Tá aí, ele aprendeu, né? Sim, claro. Da forma mais dolorida, mas ele aprendeu, né? É verdade, pelo menos ele se conscientizou, né? Agora, a opinião da senhora diante do que a gente está levantando aqui, doutora Alessandra. Coloca a pergunta aí, por favor. Coloca a pergunta. Tá lá. Campanha de conscientização no trânsito. Funcionam, só gastam dinheiro ou é preciso mexer no bolso do infrator? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que tudo isoladamente não funciona. Eu acho que é importante ter leis, é importante haver uma aplicação de... ter a multa, né, para a pessoa pagar, se conscientizar. E ter efetivamente medidas de conscientização, de educação, para que todo mundo se conscientize que precisa mudar, para que o trânsito seja vida e não morte da forma como está sendo, porque existe um grande índice de fatalidade no trânsito, até maior do que outros tipos de doença, até mesmo do homicídio, né? Então, precisa da conscientização, precisamos ter uma mudança cultural drasticamente. Tá bom. Já quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigado, tá? O tempo aqui, como a senhora viu, passa bem rápido. Verdade. Mas muito obrigado, foi esclarecedor as coisas que a senhora falou. Eu que agradeço. Tá bom? Tá jóia. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter? Coloca aí, por favor. Ela ganhou disparado mesmo. Precisam ser impactantes essas campanhas de conscientização. 93%. 5% só gastam dinheiro e 2% somente funcionam. Eu quero convidar o senhor, a senhora agora, para participar conosco daquele momento que sempre realizamos. O momento da fé, o momento de formarmos aquela corrente positiva e pedirmos a ajuda de Deus. Isso independente de religião ou de qualquer outra coisa. Eu sei que existe uma fé aí dentro de você. E não importa o que você fez, deixou de fazer, quem você é, através da fé, nós vamos invocar Deus. E eu tenho certeza que o primeiro sinal que você vai perceber em você vai ser a paz que só lhe tem. Se você puder, quiser, prepare um copo com água. Deixe aí perto do seu televisor e vamos juntos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, te invocamos com toda a nossa fé nessa madrugada, porque sabemos que por maior que sejam os problemas, as necessidades desta pessoa,
não é maior do que o teu poder. E eu sei que quando terminam os recursos humanos, é exatamente aí que começa o teu poder. Então que agora, meu Senhor, aonde chega esta oração, que chegue a tua luz, que chegue o teu poder para curar esta pessoa que se encontra enferma, para ter um fim a esse sofrimento. Age no organismo desta pessoa, no sangue, nos ossos, na carne, nas juntas, nos nervos, nos músculos, e faz o que os remédios não têm conseguido fazer, o que a medicina, por mais que tenha se esforçado, não tem conseguido. Age nesse familiar que está nessa UTI, aonde os médicos já desenganaram, mas nós cremos que quem tem a última palavra é o Senhor. Então, que aconteça o milagre, que a boa notícia venha chegar. Age no ser desta pessoa que se encontra aflita, angustiada, devido tantas coisas que têm acontecido com ela e com a sua família. Remova do ser desta criatura esse desespero. Faz, meu Deus, dissipar da mente dela esses pensamentos de fazer uma bobagem, de jogar tudo para o alto, de sumir, de tentar contra a própria vida. Que a tua luz ilumine os pensamentos desta pessoa. E aí onde ela está, seja nessa clínica, seja nesse hospital, em casa, no ambiente de trabalho, que agora a paz, a verdadeira paz que só o Senhor tem, envolva esta pessoa e que ao término desta oração ela perceba, acima de tudo, a tua paz com ela. Meu Senhor, todos que se comunicaram aqui conosco, deixando o seu nome, nome de familiares, que todos sejam ajudados pelo teu poder e que a água que ela preparou tenha a tua unção. E quando esta pessoa beber com fé, que seja a tua vida chegando a ela. Eu te peço também, abençoe a doutora Alessandra que está aqui, a sua família, guardando, protegendo, cuidando dela e da sua família como só o Senhor pode. É o que te pedimos e certos da tua resposta é o que desde já nós te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que através da fé Deus nos ouviu. Por isso você já percebe essa paz. Você que pôde preparar o copo com água, beba. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Você, além de ter fé, você é uma pessoa inteligente, eu sei disso. Pense comigo. Se a distância, pela televisão, numa simples oração como essa, te faz bem, não te faz bem? Agora imagine você num ambiente diferente de qualquer outro ambiente, no ambiente da fé, aonde o que você vai ver, o que você vai ouvir, vai te colocar para cima, vai te trazer força, vai te dar direção de como você enfrentar o que você precisa enfrentar e, principalmente, de como você vencer. O dia de quinta-feira é o dia que realizamos a terapia do amor, que tem ajudado inúmeras pessoas. Pessoas que têm chegado à terapia do amor desiludidas na vida amorosa, infelizes, pessoas que estão em relacionamento, pessoas que já estiveram, casais, solteiros, viúvos, e essas pessoas têm encontrado a verdadeira felicidade. Aqui em São Paulo, nessa quinta-feira, no Templo de Salomão em especial, em 3 horários, 10 da manhã, 3 da tarde
e à noite, às 8 horas da noite. O endereço é esse que está aí no seu televisor. Ou você pode entrar no site, que já aparece para você, terapiadoamor.tv, e saber do endereço da terapia mais perto aí da sua casa. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a doutora, muito obrigado. Agradecer também ao pastor Guilherme. Obrigado mesmo. E amanhã nós estamos de volta com mais um programa Fala que eu te escuto.